O capítulo 1142 foi lançado hoje e eu adiantei muito esse review para comentar algumas coisas. A parte 2 do nosso vídeo já está em produção e o Oda não me deu tempo nem muito de trabalhar minhas ideias sem mostrá-las dentro do mangá. Eu fiquei realmente impressionado com o que saiu nesse capítulo. No vídeo da parte 1, como vocês assistiram aqui no canal, eu comento sobre a existência de Jormungandr, como ela é a cobra do fim do terceiro mundo quando ela for liberta da Red Line. Também comento Nidhogg, que é a possível razão da existência das Akuma no Mi, e toda a relação da mitologia nórdica e do fim do mundo nórdico dentro do mangá de One Piece e de como isso vai levar ao fim do terceiro mundo e do segundo mundo, mesmo que na primeira parte eu já deixei bem evidente sobre tudo, inclusive falando sobre a influência do mundo dos mortos no mangá de One Piece e de como as almas, conforme o Oda desenha, os fantasmas, enfim, são desenhados como fogo, e até isso nesse capítulo apareceu, tem esse pequeno detalhe. Bom, possivelmente estamos no caminho mais certo possível para acertar a teoria sobre o que é todo aquele mural e eu não vejo a hora de lançar esse vídeo para vocês. Mas de qualquer maneira, é claro, precisamos comentar o estrondo, a explosão que foi esse capítulo, o capítulo 1142. Antes de começar exatamente o que acontece no capítulo, eu quero falar sobre o Luffy e sobre uma coisa que tá perseguindo ele nesse momento. Elbaf passou toda a sua existência esperando pela chegada do Nika, o seu guerreiro de libertação, seja pra paz ou seja pra guerra. Todos os gigantes querem ser esse guerreiro, porque esse guerreiro é o símbolo do que representa a cultura deles. Todos querem ser como Nika. O mural nos trouxe toda a verdade do mundo e como o Deus do Sol é o centro daquilo tudo. Loki mesmo sonha que ele é o tal Deus da Libertação, o tal Nika. Gaban queria muito, mas muito vê-lo e ficou muito feliz quando finalmente o viu em Luffy. E Gunko morre de medo dele. O que tá envolvendo o Deus do Sol nesse arco é simplesmente insano, cara. Tudo tá sendo preparado pro Luffy. Se não tivermos grandes participações relacionadas ao Deus do Sol até esse momento, pelo menos significativos pra trama mesmo de fato, porque eu sinceramente não me importo nem um pouco se o Luffy vai ganhar uma luta contra um cara poderoso ou não com o Gear 5. O Gear 5 pra mim é muito mais algo simbólico e muito mais representativo pra trama em si do que ganhar uma luta, mas nesse momento em Elbaf, toda a trama está pedindo, basicamente, toda a narrativa tá pedindo pelo aparecimento do Deus do Sol pra todos os gigantes, e eu acho que esse é o momento justo pra isso acontecer, principalmente, é claro, pela forma gigante que o Luffy assume, transformado no Nika. Tem um detalhe até muito interessante a isso, que nos rascunhos antigos do Oda sobre o Nika, né, sobre o desenho de como seria a transformação do Luffy, tem alguns comentários de como ele ficaria mais forte conforme risse muito mais, ou que escutasse a risada das pessoas ao redor dele, e de como a forma normal do Gear 5 seria um gigante. O Luffy fica normal, do tamanho dele, né, quando ele é transformado no Gear 5, mas transformado, a ideia principal é que ele ficaria gigante permanentemente. E isso é interessantíssimo pensando na luta do Luffy contra o Loki. Uma coisa que eu sempre levei em consideração foi os primeiros capítulos de Elbaf, que muita gente hoje nem lembra quase da existência deles, que é quando o Luffy entra naquela trama contra o Road, que queria ser o Deus do Sol, se chamava de Deus do Sol e vivia em uma cidade em miniatura. Aquela trama apareceu o Deus do Sol, né, o próprio Road, que é mais ou menos uma figura pro Loki achar que é o Deus do Sol, o castelo de Lego, que é basicamente uma referência ao castelo real de Elbaf, onde estava a chave que libertou o Loki e que também o Luffy encontra o Gaban, e por fim até Yggdrasil aparece, mas tem uma coisa muito mais importante relacionada a esses primeiros capítulos. O Road incita uma pequena trama de como em um mundo em que tudo é controlado, tudo é em miniatura, todos são bonecos que fazem parte de um pequeno jogo, os heróis nascem e conseguem se libertar. Ele também começa a falar umas bizarrices de como ele gosta de ver fracotes, entre aspas, lutando contra o destino, e que esse é o desespero profundo da humanidade, fugir do destino, sem reconhecer que decepções e frustrações também desenvolvem o personagem. Toda essa cena foi muito estranha, Road nem parece mais com esse cara que tava falando isso, embora fosse ele próprio, mas tudo isso pra mim simbolizou tudo que vai ser esse arco, de como tudo tá planejado pro Luffy ser revelado o Deus do Sol, o herói do mundo, aquele que vai libertar o mundo inteiro, levar o mundo pro seu fim, como tá no terceiro mundo, mas ele não quer nada disso. Ele vai fugir das amarras do destino. Esse pra mim é o maior plot twist que vai acontecer no mangá de One Piece, inclusive ele tá bem perto de acontecer. Mas enfim, seguindo, esse capítulo também tem uma coisa interessante de como aquele castelo, aquele mundo do Road mostrou também
que se a Yggdrasil daquele lugar pegasse fogo, então aquele mundo, aquele país estaria destruído, e é o que está acontecendo agora no país de Elbaf, já que o fogo e o raio são as fraquezas desse país. Na verdade, são as fraquezas da natureza e da árvore de Adão, como eu já falei na parte 1. E outro detalhe até interessante é que só no capítulo que estamos vendo agora derruba Jormungandr, ou pelo menos o desenho dela que saiu do medo das crianças. E também no mundo de Road, Luffy derrota diretamente a Jormungandr dele quando acerta ela com um Down Pistol. Eu já falei sobre todo o simbolismo que existe entre Luffy vencer as serpentes. Isso é muito importante para a trama de One Piece desde o início, na verdade. Se você parar para pensar, até o primeiro capítulo é Luffy dando um soco numa serpente marinha. As serpentes estão desenhadas em todos os lugares da Grand Line e vocês já sabem dessa história. De qualquer maneira, o simbolismo entre Luffy vencer a serpente e causar a grande terceira guerra que vai levar o mundo pro fim está sendo colocado em miniatura aqui no arco de Elbaf. E isso é muito legal. As crianças até falam que não vai ser o Loki que vai destruir o mundo, mas o Nika, e é isso que tá na descrição do terceiro mundo. Ademais, vou trazer uma referência para vocês. Luffy, por exemplo, é o símbolo de uma águia que salva a todos. O Oda deixou essa coisa meio implícita no último lançamento de volume que teve no mangá, falando sobre como uma águia, quando é desenhada daquela maneira, parece ser crucificada, e que em muitos casos aquele símbolo pode representar a proteção. Agora veja, com todo o simbolismo que tem de Luffy vencer uma serpente, vocês já pararam para pensar sobre o quadro, o mural, ter um dragão com asas no topo da árvore e a serpente vir debaixo do mundo e eles brigarem? Bom, se a gente levar para as referências que tem nesse próprio capítulo que eu já tinha falado na parte 1, existe Nidhogg na mitologia nórdica que é muito referenciada aqui. Nidhogg é mencionada nesse capítulo. Nidhogg é uma serpente que morde as raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo nórdico, e aqui o país de Elbaf, e ela leva a sua podridão e a podridão das almas do submundo pelas raízes da árvore, até que o mundo finalmente se destrua no Ragnarok. Acontece que Nidhogg tem um inimigo natural na cultura nórdica, e é uma grande ave, um pássaro que vive no topo da árvore de Yggdrasil, assim como está desenhado exatamente no mural e todo o simbolismo que envolve Luffy. Eu vou pegar uma pequena referência das milhares que tem no mangá, até porque esse vídeo é um review de capítulo e eu não vou fugir tanto do capítulo. Eu vou pegar só uma para ficar bem fácil de vocês entenderem. Luffy enfrenta Kaido no topo de Onigashima. Kaido é uma serpente dragão lendária e gigante. Luffy desfere o primeiro golpe que finalmente fere Kaido pela primeira vez no capítulo 1000 desse mangá. O nome do ataque de Luffy é Red Rock, diretamente Red Rock e não Hawk como da última vez. Esse ataque é um ataque banhado em fogo que derruba Kaido no chão, com a cara no chão. Pesquise Pássaro Rock no Google e você vai ver que Rock é uma ave lendária que se alimentava de serpentes e que aparece em várias histórias ao longo da sua cultura referente. Isso é simplesmente sensacional, porque além de tudo, se temos uma serpente que está mordendo a árvore de Eva, levando os raios de sol para a Ilha dos Tritões, e essa mesma serpente também está movendo a sua energia pela árvore de Adão, qual é a fraqueza de Kaido? E qual é a fraqueza da árvore? Justamente o fogo, a maior fraqueza do país de Elbaf. Eu já falei, a parte 2 desse vídeo vai ser sensacional, mas enfim. Acaba que Luffy é o inimigo natural da serpente, e se ele vai libertar a serpente e derrotá-la, a Red Line vai se quebrar e isso vai levar ao fim do terceiro mundo, um cataclisma total. Muito legal imaginar isso vendo só pequenas páginas desse capítulo, né? Até porque, lembre-se de uma citação muito antiga de Madame Charlie falando que pelas mãos do Luffy, a Ilha dos Tritões vai ser completamente destruída. Pois é, tudo começa a se conectar para o grande final de One Piece. De qualquer maneira, temos os poderes dos Cavaleiros Sagrados. Um deles é representar o medo das pessoas, e isso é muito interessante, porque pode desenvolver muitas coisas de batalha, muitos temas de batalha bem interessantes para quem quer que enfrente ele de frente. E essa página dupla mostrando os medos das crianças é insano. Nela a gente pode ver o Fenrir, que é o lobo nórdico lendário. Vemos uma figura do Loki, do próprio Nika com barba, só que com o corpo todo enegrecido. Isso é muito interessante também, visto que esse desenho do Nika, ele parece ter a barba e o cabelo como fogo, que é aquele primeiro desenho que a gente viu antes mesmo do Nika aparecer no mangá de fato, que foi uma coisa que a gente observou aqui no canal antes da fruta ser revelada, que era o Oda já brincando com essa imagem do Nika, quando o Luffy tá aparecendo com o Ken, naquela capa colorida, em que ele tá com cabelo de fogo e com a sobrancelha igualzinha do Nika e com os punhos de fogo. Isso parece muito mais com essa imagem que a gente vê aqui nesse capítulo, do que necessariamente com o Nika que a gente conhece, a forma branca. E talvez seja por isso que o Gaban trouxe aquele detalhe no meio da conversa, de que realmente a forma do Luffy era uma forma branca.
e não talvez a outra forma do Nika, em que seu corpo fica banhado em escuridão e seu cabelo é como chamas. Esse desenho também casa muito bem com o desenho que vemos do Loki quando ele tá destruindo Elbaf no flashback. Tudo isso é interessante demais, as coisas parecem se conectar muito nesse capítulo. Mas vamos ver o cenário que esse capítulo nos trouxe agora. Loki tá quase solto, só falta tirar a corrente que tá nos seus pés, e ele ataca a árvore de Adão com um raio que causa as chamas, a maior fraqueza de Elbaf. Ou seja, agora temos um incêndio para ser parado, senão a árvore vai para o espaço e o país vai ficar em perigo, assim como a gente já observou dos capítulos passados do início do arco. Em segundo lugar, Loki parece dizer que ele precisa ser solto para que Elbaf seja salva. Aqui temos duas coisas. Ele pode estar se referindo ao fato de que ele quer ser solto e se ele não for solto ele vai destruir Elbaf, então para salvá-la eles têm que libertá-lo, ou ele tem que ser solto para salvar diretamente o país enfrentando os Cavaleiros de Deus. Loki provavelmente está usando a primeira parte como desculpa para que a segunda ele possa fazer. Eu já falei e todo mundo já tá teorizando isso, de que Loki é na verdade um herói e não um vilão. E o que ele fez no passado matando o rei e aqueles tantos gigantes foi para salvar Elbaf de ser subordinada do governo mundial. Porque se o governo mundial tivesse Elbaf, aí vocês sabem o que ia acontecer com o mundo. E é justamente o que os Cavaleiros de Deus estão tentando fazer aqui de novo. Principalmente se a gente levar em consideração falas dos últimos capítulos e que os Cavaleiros de Deus falam que, bom, vocês vieram visitar o túmulo do Rei Harold, aparentemente eles tinham uma boa relação com o Rei Harold, o que não é um bom sinal para Elbaf. Então eu acho que o Loki quer sim salvar o país, só que ele vai usar a desculpa de destruir tudo para não sair como um herói. Assim como o Luffy, ele não quer ser o herói de nada. E realmente tá botando Elbaf em perigo por conta disso. Eu não acho que o Loki é necessariamente um vilão, mas acho que ele é um anti-herói. Talvez o que ele queira fazer seja bom, mas ele não seja bonzinho o suficiente para fazer isso de uma melhor forma como o Luffy faz, por exemplo. Realmente as duas faces do Deus do Sol. Outro detalhe interessante é que a cultura nórdica já foi muito mencionada aqui nesse vídeo e também no capítulo, mas sobre o Loki em si é dito na mitologia nórdica que quando ele se solta das suas correntes o Ragnarok tem início, ou seja, o fim do mundo. E Luffy praticamente acabou de libertá-lo. A outra parte do cenário, como eu já vinha dizendo, é que o medo das crianças se tornou realidade. São feras realmente poderosas e grandes para serem enfrentadas. Se você comparar a altura dos gigantes com os monstros que estamos vendo no horizonte, cara, é maluquice enfrentar esses bichos. Só que os gigantes aparentemente não sabem o que está causando esses monstros aparecerem. Ou seja, eles precisam acordar as crianças que estão andando pela praia até os Cavaleiros de Deus. Então esses gigantes em si vão ficar ocupados com essa parte da trama. O trio monstro, né, Sanji, Luffy e Zoro, estão com Loki nesse momento e o resto do bando está separado. Ou seja, temos muitos focos de confusão agora acontecendo no arco e provavelmente o Gaban vai auxiliar em tudo isso, principalmente se levar em consideração que ele é chamado o homem que cortou montanhas e bom, eu acho que ele pode cortar esses monstros facilmente. Mas ele vai ter que aparecer para ajudar. De qualquer maneira, a situação em Elbaf agora se transformou completamente, tá tudo uma confusão, tá todo mundo separado e o Frank tá dando voltinha aí com a Ripley contando sobre a história do mundo. Muito legal pra cara dele, né? Por fim, eu só queria dar ênfase na fala da Gunko no final do capítulo. Gunko, o nome Gunko, em japonês significa tambor de guerra e o medo dela ser justamente o Nika é interessantíssimo, porque o Nika é aquele que dança e liberta a todos com o som dos seus tambores. E se a gente levar em consideração toda essa trama das crianças terem medo de algo e a Gunko ser questionada no final sobre qual o medo dela, me traz para aquela velha mística sobre os D e sobre o fim do mundo, de como as crianças, os Tenryubitos, eram ensinados de que os D até as devorariam se elas não se comportassem. Ou seja, não que isso minimize os desgraçados que são os Cavaleiros de Deus, mas eles foram ensinados a temer essas imagens e a temer qualquer semelhança com o Deus do Sol ou com aqueles que um dia se opuseram ao governo mundial. Mas então, quem é que vai fazer o medo de Gunko se tornar realidade? Luffy ou Loki? Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!